mala. Mala de couro forrada, com pano forte brincar aqui. E dentro da mala, brinquedos. A infância, diria do passado, mas atemporal. Com peteca. Olha, olha um trapezista. Deixa eu ver. Opa. Ele sempre Olha surpreende, aqui, ele sempre olha aqui. surpreende. Um rói-rói. Baladeira, peão, boneca de pano. Meu Deus, quem será o nosso dialogador de hoje que nos trouxe tudo isso para pautar a sua reflexão sobre a vida, sobre o presente, o passado e o futuro? Ele é memorialista, ele é um sindicalista do Sindicato dos Funcionários Públicos, dos Servidores Públicos, o Mova-se, e ele é o homem da comunicação dessa área, exatamente, é um articulador político, um homem que vive promovendo eventos culturais e que hoje está aqui como escritor e como militante político do Partido dos Trabalhadores e como memorialista desta cidade que ele tem na memória e no coração e nas mentes. Eu me refiro a ele, que é um personagem da história dessa cidade, o Cartacho Arruda. Meu grande Ricardo Tudo Guilherme. bem, Cartacho? Que prazer. Que prazer. Tá aqui nesse revê-lo, programa. rapaz. Beleza. Hein? Eu quero que você fale, você me trouxe a infância. É isso? Você me trouxe a infância? Tá sumindo a infância. Eu fico querendo encontrar espaço, por exemplo, pra gente jogar de bila hoje, o asfalto toma conta. Bila, ele me trouxe Bila. 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 E um cocão aqui. Olha aqui. É grande coco. Não tem espaço para jogar Bila, porque Bila precisa de quê? De barro, precisa de areia, Precisa de areia, de chuva. de chuva. A chuva deixa uma areia boa. E hoje em dia você não tem mais. O carro não deixa mais a gente jogar de bila. E tem uma metalinguagem na bila. O qual é? O jogo, são dois jogos de bila básicos, o triângulo e os buracos. O triângulo você faz um triângulo, passa uma linha, aí tem o primeiro ABB, o fono ABB, que é o primeiro ABB para saber quem chega mais perto da linha, e o último ABB é o fono. Quem chega mais perto da linha é o primeiro a jogar no triângulo. E tem um de tudo, peço tudo e não dou nada, não dou escora, peço palmo e não dou troço. Tem uma verdadeira linguagem, uma metalinguagem na brincadeira que some. Porque o asfalto toma conta. Você não consegue, no interior ainda se joga de bila. Por que a gente precisa ser criança, Arruda? É fundamental. Para que a gente é criança? A gente não devia nunca era deixar de ser criança. Tu nunca deixou de ser criança, né? Eu sempre digo que ao ator não basta ter sido criança. É preciso sempre continuar sendo. É. Mas você estende isso ao homem, ao ser humano. Eu sinto saudade desse negócio. Eu ainda jogo de bila. Na verdade, do alto dos meus 60 anos, eu ainda jogo de bila. Ainda jogo de arraia. Tá aqui a arraia. Você trouxe a raia. Ele trouxe tudo, ele me trouxe a infância. Eu trouxe até um Mas calhambote. qual é o sentido? Olha o nome disso aqui. Calhambote? O que é isso? E esta coisa aqui solta a raia. Que A solta gente faz um calambote. O jogo... Está havendo uma coisa muito séria, Ricardo, que é a falta do espaço da brincadeira para o jogo de arraia. A bicicleta... Eu tinha um paninho aqui que eu ia ensinar a fazer, como é que fazia esse negócio aqui. Isso aqui é uma escama. A antiga raia tinha essa escama que a gente fazia o rabo dela todinha. Isso é o rabo da raia. Isso aqui é o rabo da raia. Tá vendo? Aqui, coloca aqui. Não, coloca aqui. É aqui. Você tá vendo? Realmente. Nós estamos com um expert em infância. E um memorialista que é o Cartacho Arruda. E eu que sou a antítese dele. Eu não tive infância. É possível um adulto não ter infância, Arruda? Eu acho que você continua... É interessante. Eu Quando lembro da minha tive avó. infância. É a alegria, é a felicidade. É a felicidade? Basicamente, fundamentalmente isso. A minha avó, com 104 anos, a mãe do Cláudio Pereira, ainda diz que o que vale a pena na vida é você encontrar um motivo para rir. Então tem a brincadeira e a alegria
são... Conjugadas ali. São dois braços do mesmo corpo, Do mesmo né? corpo. Que é a felicidade, que é Então você acha que a infância transcende a ideia dos brinquedos, da Brinquedolândia? É um estado de espírito, mesmo que você não tenha tido, como eu, acesso aos brinquedos típicos de uma determinada temporalidade. Isso, é verdade. Agora, a coisa que mais amargura é porque as crianças hoje em dia não brincam mais, não. Isso é o tal do traca-traca. As crianças não brincam mais? Não, as crianças E as não. crianças que estão com o computador brincando lá os jogos eletrônicos? Pois então, elas ficam paradas, elas vivem basicamente a respeito de velocidade, que está na tela, mas elas não se bolem, não tem interatividade, não tem uma comunicação, não tem uma interação. Elas são solitárias, elas vivem com aquela máquina que grita com elas, que manda elas apertarem direito, 2, 3, mas convivência, jogar de bila, juntar 3, 4, 5 pessoas, brincar de arraia. E a convivência intermediada pela máquina? Porque fria, né? a interconectividade. Existe isso aí, mas aí vira um diálogo, não tem um exercício, não tem um suor, não tem o espaço, não tem... A interpessoalidade. Exatamente. O tocar, o chegar, O contar, o chegar, o esconde-esconde, cadê? Bandeira, não brincam mais. As meninas não fazem mais bonecas? As meninas não fazem mais bonecas. As bonecas estão compradas? Elas são compradas. Barbie, aí muda o vestido. Não é boneca, é a Barbie. Os meninos não andam mais com um brinquedo, é uma grife. Começa pela Estamos roupa, preparando, então, na criança, estamos preparando o consumidor. O futuro consumidor. O futuro acertou na mosca. E a criança, hoje em dia, é um objeto de preparação do consumidor. Isso é um peão. Isso aqui é o peão. E não temos, então, a imaginação, estamos moldando a imaginação da criança para que ela tenha um determinado parâmetro, um determinado paradigma imagético de comportamento ético a partir dos brinquedos pré-fabricados. Pré-fabricado. Com um intuito único e exclusivamente de criar o consumo. Aí ele... beleza. De criar o consumo, Ricardo. A criança hoje, ela é um instrumento de consumo, de preparação para o consumo. O que é que ele quer? Ele quer a grife, ele quer o último celular. Né? O que mexe nas crianças é a ponta dos dedos e uma tela. Estamos na era podíamos chamar de homo digitus. Homo digitus. Homo digitus. Estamos aqui na ponta dos dedos. Exato. E a gente demorava muito para fazer, por exemplo, o peão. Depois de todo um jogo, tem toda uma motivação, uma competição harmônica. Aí terminava o jogo do peão e o sujeito pegava e enrolava ele aqui mais ou menos assim. Como era que fazia? É assim. E fazia o quila. Aí terminava de fazer isso aqui, o derrotado no jogo de peão, botava o peão dele deitado e a pessoa ia lá e pá! Às vezes abria o peão no meio, ou então feria. E aquilo dali doía na gente também, né? Você perdeu e, além de perder, o seu objeto de brinquedo está ferido. Porque aquilo também, havia também no brinquedo uma artesania. O próprio brincante fabricava o seu brinquedo. Fabricava o brinquedo. Por exemplo, esse brinquedo que você está aqui, ó. A menina brincava com a boneca, não é? Já havia separação de gênero aí, menino não brinca com boneca, enfim. Isso é uma outra discussão. Não, mas eu trouxe o objetivo foi ouvir isso aí de ouvir isso também. Mas o menino fabricava o seu caminhãozinho, olha aí. Fazia o caminhãozinho. Não é? Olha aí, podia botar a boneca para passear. Fabricava a peteca. Este negócio aqui que pois é, com lata. Deixa eu ver. Como é o nome disso? Rapaz, isso aí a gente... É um carro de lata. É um carro de lata. Dentro tem areia. Areia. Certo? Era lata. E a gente pegava é porque eu não encontrei duas. Rapaz, você tá um exímio brincador de... Para quem não teve infância, hein? Tá uma maravilha. Quando eu digo que não tive infância, é porque eu não tive a infância típica. Por exemplo, nenhum brinquedo desse que você me apresentou aqui, eu convivi com ele, entende? Não brinquei de nada disso. Que coisa, não? Que coisa. Deve ter alguma sequela em mim por causa disso. Não sei, não, mas eu sei que você está descontando bem esse tempo perdido. Eu acho que eu descontei no teatro, né? Porque o teatro é preciso que você seja criança, né? Se invente, né? Aliás, os psicólogos, os educadores dizem que é impossível alguém
ser alguém ser gente, né? Virar gente, sem o fazer de conta. Sem o fazer de conta. Fazer de conta você se coloca no lugar do outro, papel do outro. Você treina papéis e treina a vivência que você terá na fase adulta. A interatividade que existe, por exemplo, no carrinho. O carrinho exige que a criança tenha o que botar no carrinho, como levar essa coisa, e ainda tinha. É porque o asfalto não deixa a gente brincar na rua mais. Não deixa a gente brincar nem com essa lata, nem com o carrinho. Não tem mais a interatividade. O pega-pega, o esconde-esconde, o garrafão, né? Você precisa... O meu lado direito tá... Tu lembra dessa brincadeira? Meu lado... Tu não lembra? Meu lado direito tá vago para na pré-adolescência, a gente brincava disso, que era uma coisa, juntava uma ruma de menino e meninas numa roda, e o meu lado direito está vago para um número tal. Aí as pessoas não eram... Era um número, aí você ia terminando fazendo naqueles pares. Havia uma interação, uma coisa conjunta, um grupo de amigos. Hoje em dia não existe mais isso. Por que você acha que você é tão interessado neste tema? Você é um memorialista, está interessado nessa cidade, Fortaleza, mas você fez um foco na infância, faz um foco na infância. Por que a infância encanta tanto, fascina tanto você? Você acha que... Eu acho... Eu estudei num colégio, no Agapito dos Santos, um colégio que foi feito pelo meu pai, pelo Lauro de Oliveira Lima, e a gente teve uma oportunidade de ter uma vivência grupal imensa. Intergrupal, imensa. Tanto é que quando eu me vi na alfabetização, eu me revoltei com aquilo. Eu não quero saber disso, é um atraso. Você pegar o lápis e a borracha. Eu gostava da massa plástica, da cola, da tinta, do lápis de cor, do guache, da massa plástica, da tesoura, do recorte. Mas, no entanto, esse menino rebelde com alfabetização virou um escritor. Você é um articulista, não é? Jornal, estou vendo que tem aqui artigos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar. Tem Fortaleza, Velhos Olhares. Você virou, esse menino que não gostava de escrever, que não queria nem ser alfabetizado, virou um articulista a escrever artigos e mais artigos. Isso é no jornal, é bom que eles aí já se acabou. Isso aqui é o nosso... A Fortaleza Antiga. Sobretudo a data do aniversário da cidade, que é uma polêmica em relação ao ano e à data, né? Ao dia. Ao 13 de abril de 1726. E você, então, defende o quê? Esse 13 de abril? Eu defendo esse 13 de abril. De 1726. É porque antes, a cidade, que querem dizer que nasceu no dia 25, porque dizem que é 13 de abril, porque é o dia do PT. Mas eles querem trocar o dia 13 pelo dia 25, que é o dia do demo, do Partido Democrata. Tá entendendo? Acontece o seguinte, no dia 25 de 1600 e pouco, quando fizeram um forte do outro lado do Rio Ceará, o forte não era esse forte que nós temos aí, que esse aí é de 1726, é o 13. O 13 de abril de 1726 se deve ao trabalho que o capitão Manuel Francês apresentou num desenho bem infantil ao infante Dom João VI, que batizou Fortaleza, levou a situação de vila, que é essa vila que está reproduzida que você está mostrando aí, que está reproduzida no teatro, no Museu do Ceará, graças à genialidade do nosso amigo, que se foi o Augusto Pontes, foi ele que me convidou, e o Ciro Gomes era o governador, e disse, você vai fazer isso mesmo? Eu digo aí que nós estamos querendo fazer. E eu quero mais, eu quero fazer o Fran Post, que ele fez um desenho maravilhoso de Fortaleza. Mas é 13 de abril de 1726 e não o dia 25 de julho de 1600 e pouco, como querem muitos, porque aquilo era um forte. Mas só tinha homem. Para você fazer uma cidade, você tem que ter mulher. É verdade. Você tem que ter padre, você tem que comércio. Tá entendendo? Você tem comércio. Então, só tinha um forte, só tinha bala e homem. Não dá para ser uma cidade desse jeito. Mas tinha o Forte de São Tiago, não é isso?
O Forte São Santiago já é Tiago, lá de cá. Pero Coelho. Coelho, 1603, 1603, na Barra do Ceará. na Barra do Ceará. Há um setor que defende que a cidade, portanto, teria muito mais do que os 200 e poucos anos que ela tem. Seriam 400 e poucos Seriam anos. 400 e tantos anos. Mas Porque se 13 você- de abril de 1726 é a data em que a cidade é elevada, o lugar é elevado à condição de vila, De de vila. Vila Real. Fortaleza de Nova Bragança, é isso o nome? Fortaleza, É isso o nome? tem Fortaleza já teve... O primeiro nome disso aqui era Marajaítiba. Marajaítiba. Depois Aí- Vila do Forte, né? Aí Vila do Forte. Vila do Forte, etc. Schurnenbusch, Ah, que Schurnenbusch. nunca ninguém diz esse nome. Sim, que era o Chamava nome- de Forte. Hoje em que era dia o nome do interior- governador. Que era o nome do governador da província, da província do capitania, Recife, da capitania de Pernambuco. Da capitania de De Pernambuco. Pernambuco. Guilherme, depois teve... se você for pelo Marco Zero, Fortaleza é mais velha do que o Brasil, do que o... Fortaleza foi descoberta, teve aqui o navegador espanhol Vicente Pinzon, está escrito nesse Janeiro livrão. de 1500. Antes do Fevereiro, 22 de dia, abril. Dia 4 de fevereiro de 1500, 4 meses antes do Do desembarque do Pedro do chegar Pedro lá. Alves Cabral. E ele deixou uma cruz de madeira na enseada do Do Mucuripe. Mucuripe. E ainda chamou o lugar, que eu acho maravilhoso, de Rosto Hermoso. Na certa ele deve ter visto do mar a silhueta de um rosto hermoso. De um rosto hermoso. Que- Quer dizer, um rosto bonito, um rosto belo, formoso. Não é? Há quem que defendeu a isso gente de não forma vê mais brilhante. a gente não vê mais por causa da droga desses espigões que fecham tudo. Quem defendeu muito essa ideia da descoberta do Ceará pelos espanhóis e por Vicente Pinzon foi o nosso Guarino Alves, se lembra? O Guarino Alves, Alves, que era um historiador, que hoje é nome de rua dessa cidade, e que publicou livros sobre isso. Isso, o menino também, o Rodolfo O Espíndola. Rodolfo Espíndola também. Mas você é um deve- fascinado, então, por Fortaleza, pelo passado. E a gente, quando as pessoas não são muito ligadas à memória, muito ligadas ao passado, acusam os memorialistas de saudosismos inócuos e estéreis. isso. Eu queria que você falasse, então, sobre isso. Essa Eu- ideia da preservação eu da me- memória, eu em prefiro- contraposição à ideia de que nós somos uns saudosistas, que estamos sempre achando o passado o paraíso e em detrimento do presente. Eu podia até discordar disso aí de certa forma, mas eu acho que o negócio do saudosismo é uma coisa que não machuca, não. Nem o ufanismo. O apego ao passado. O apego ao passado. Ele é a nossa base, é o nosso alicerce. É do passado que nasce o futuro, É né? do passado que nasce o futuro. Vamos citar de novo, então, Augusto Pontes, que tem um poema que diz: passado, presente, futuro. Futuro. Passado, presente, futuro. Aí eu queria que você escrevesse, que eu sei que você sabe disso aí, a ampulheta do Augusto Pontes, para a gente pegar e passar pro pessoal aí, cara. É mesmo, Não é ampulheta. não? Não é uma boa Vou lembrança? vou preparar. A ampulheta Aqui aí atrás. do Augusto Pontes é assim. A ampulheta do Augusto Eu não sei Pontes fazer porque é tempo, tempo, embaixo Tem. pó, pó, embaixo do pó. pó, E não, embaixo, Pó. O pó tem tempo. tem, tempo. O pó tem tempo. É isso mesmo. é isso isso é mesmo. uma ampulheta. Isso é uma ampulheta. É porque eu não estou fazendo o desenho exatamente da ampulheta. Deixa eu ver se eu fazer, que tem outra também. Que é a dele. ideia de tempo tem pó, O pó pó tem tem tempo. tempo. Não tem esse U aqui, não. Esse artigo, não. Tempo tem pó, pó tem tempo. Que lindo. E É um tem- poema do nosso Augusto Pontes. E que tem tudo a ver com aqui com Com o que você nós estamos colocou. dizendo. Bota o tempo, o passado, aí você tá presente e falando- futuro. Você falou de saudosismo. Com o Augusto Pontes, no dia que ele me mostrou isso, no Beirute, lá em Brasília, eu até tive febre. Aí depois ele disse, rapaz, isso é brincadeira, tem outra melhor, mais interessante ainda, que é éter, ter, terna, mente, eternamente. Nós estamos aqui relembrando Augusto Pontes, o poeta, o letrista, o agitador cultural. O agitador cultural. Né, o guru de todo o geral. Ele não gostava dessa expressão guru, mas digamos o mentor, Mas ele né, era o guru. o agitador, o mentor de toda uma eternamente. geração dos anos 60.
Aqui é outro poema dele. É, éter, ter, ternamente, eternamente. E o outro poema que eu me referia é o passado, vamos colocar aqui, o passado presente, ao invés de presente, é presente. Presente, Futuro. futuro. O passado, presente, futuro. Ou seja, é do passado que nasce o novo, é do velho que nasce o Que novo. novo. Daí você está justificando o seu apego É, às ao- bases, às ao bases. fundamento das A coisas. raiz das A raiz coisas. das coisas. Senão vai tudo. Não tem. Você perde as referências. Você perde as referências. A história de Fortaleza, estou lembrando aqui, assim, sentindo um pouco do texto que meu irmão hoje encontrou na tua página lá do Facebook e disse, olha, isso aqui é exatamente o que tu estava pensando com essa brincadeira toda, parece que houve uma telepatia de vocês dois aí ele leu um texto que você tinha feito sobre Fortaleza. Né? Essa cidade que é o arcabouço, volta tudo. O Augusto dizia que Fortaleza e o Ceará também era como um copo d'água transbordando. A gente exporta gente para este mundo todo. Eu tenho uma teoria secreta que eu vou dizer para vocês agora. É o seguinte. Secreto. Não espalha não. Não espalha para ninguém. Não espalha para ninguém. Mas se não houvesse seca, no mundo tinha mais cearense do que japonês. E olha que nós estamos fazendo esse ano 100 anos da seca do 15, né? Do 15. E um ano de seca de novo. Mas olha, você me trouxe. Aí eu me lembro disso aqui. Você me trouxe a infância e eu queria então brincar um pouquinho com você. Eu brinquei. De baladeira não dá. Me dá Mas tempo eu acho pra que falar. dá isso aqui, né? De peteca. Será que dá de peteca, hein? Vai Atenção, lá. pega lá. Vamos ver se eu sou bom. É genial. É difícil, é difícil. Vai, vai. Olha aí. Opa, Tá muito Peteca, o nosso dialogador de Ixi. hoje nos trouxe Peteca. Ele é o Cartacho Arruda, memorialista, sindicalista. No próximo segmento do diálogo, nós vamos colocar também em pauta outros objetos que ele me trouxe, referentes à história, a historiadores e à sua vida política, a sua militância no PT. Porque, vejam, eu estou aqui como dialogador de hoje, que é fundador do Partido dos Trabalhadores. É verdade. Número 96. E o Lula, que número é? 4. O pessoal pensa que o Lula... A é o assinatura, número a primeira assinatura não foi do Lula. Não, o general Marechal, herói de 3 guerras, 4 guerras, Apolônio de Carvalho, Apolônio de Carvalho. da Internacional Espanhola, lutou E contra da resistência francesa. França, Da resistência francesa contra o nazismo. Ele lutou na França, na Itália, na Espanha, em 30. Os militares, rapaz, os militares brasileiros, o pessoal pensa que é só a ditadura, não. Tem uma Apolônio, tem um Prestes, tem o Gregório, tem o Lamarca, a gente tem umas belas estrelas Tem na belas nossa estrelas, história. Tem belas estrelas. Né? E engraçado porque o Partido dos Trabalhadores foi criado em 79 ou 80? 80. 79, gestado em Tá de 79 e começou, fundado mesmo em 80. né? Exato. Em E a 79, eu lembro de uma coisa, Ricardo, que a gente estava no meio da greve da UNB. E o PT surgiu um pouco na greve da UNB, muito mais na greve do ABCD de São Paulo. E eu fui me encontrar com o Lula, que eu estava querendo dar um jeito, era de acabar aquela greve, que eu já não sabia nem como é que acaba. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui relacionada ao PT. Tem não. Tem não. Eu pensei, eu digo, não, tem. Não, mas tem aqui a sua campanha. Tem a minha campanha. Tem aqui um panfleto da sua campanha, com o número É 3. o único panfleto que tem na minha Mas diga, mas continue. Você ia se encontrar com o Lula para? Para discutir a necessidade de fazer um partido e naquele tempo o pessoal queria fazer um PS. Era Partido Socialista. Aí eu estava na célebre conversa que o Lula disse, como é que eu vou fazer um Partido Socialista no meio de uma ditadura militar? Quem é que vai acreditar que eu sou socialista? E outra coisa, eu não sou socialista, nem sou comunista, não. Eu sou trabalhador. O nosso partido deve ser Partido dos Trabalhadores. Vou dizer que é mentira, a ditadura... Ninguém vai acreditar que a gente vai fazer um partido socialista com um fundamento socialista no meio de uma ditadura.
E é engraçado porque, E nessa veja, hora eu mudei de lado. você mudou de lado. Ah, porque você ia com a ideia do Partido Eu Socialista. estava com a ideia do Partido Socialista. E aí mudou Na depois dessa hora. fala, nessa hora. O Lula sempre leva a melhor nessas coisas. Ele sabe convencer com uma verdade, uma simplicidade, a forma de trabalhar. Nós estamos atravessando uma maré muito alta, apertada e tal, mas vai tudo terminar numa grande marolinha, como ele disse uma vez, e vai acontecer de novo. Essa... Ricardo, nós estamos atravessando uma maré grossa porque existe um preâmbulo de um pré-golpe, de um golpe, como houve com o Getúlio, como houve em 64. Com o Jango. Com o Jango, é a mesma coisa. E os mesmos interesses, E né? os mesmos interesses, e agora são mais latentes. O pré-sal. E a mesma fonte também, né? A mesma Estados coisa. Unidos. Estados Unidos. O pré-sal vale 8 trilhões de dólares e 800 milhões. Por muito menos, eles invadiram o Iraque, o Irã, o Afeganistão. Eles querem tentaram invadir a Venezuela. E vai. Se a sociedade esclarecida não tomar consciência disso, é capaz de dar tudo do mesmo jeito. Espero que não. No próximo segmento, nós vamos continuar conversando com esse militante, com um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e memorialista, Cartacho Arruda. E vamos colocar aqui em pauta um livro que ele me diz que pertenceu ao Capistrano de Abreu. E vamos falar também, bisavô. que ainda é tio-avô dele. E vamos falar, bisavô. E vamos falar também do fato de ele ter essa campanha, porque, vejam, tá aqui, ele foi candidato a não sei quantos cargos, entendeu? A vereador, a deputado estadual, a deputado não sei de quê. Constituinte, federal constituinte. Ele foi candidato a várias vezes. Vice-governador de mas Brasília. Não se elegeu. Ele foi, inclusive, candidato a vice-governador de Brasília. Vamos conversar com essa figura inquieta do passado, do presente e do futuro, que é o nosso dialogador de hoje, o escritor, o articulista e o político Cartacho Arruda. No próximo segmento do Diálogo. O dialogador de hoje é diretor de comunicação do Mova-se, o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, mas foi candidato a vice-governador de Brasília, foi candidato a vereador, a deputado federal constituinte. Ele é memorialista, ele é articulista e escreve basicamente sobre a memória da cidade e sobre política, porque ele é fundador do Partido dos Trabalhadores, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, participou de várias reuniões. Quando o Lula vem ao Ceará, ele está sempre lá, se encontra, tem fotos lindas do Lula abraçado a ele, beijando a testa dele. E eu me refiro ao nosso dialogador de hoje, que é o Cartacho Arruda. Cartacho, eu estou aqui com o único panfleto da sua campanha, número 13613. Isso aí era 13613. 13613. Nem a obrigação de serviço militar, nem o dever de votar. Não deve morrer, a consciência não deve morrer. Não perca... Não. Eita, diabo. Mata a tua fome, abolir a obrigação. A lei não é legal, é proibido proibir. Enfim, são slogans da campanha do nosso dialogador, Cartacho Arruda. Cartacho, você foi candidato até a vice-governador de Brasília. É verdade. A constituinte. Chapa do J. Pingo, lá em Brasília. Do J. E o Pingo, slogan eu sei era que é. ponha um pingo de esperança nesse mar de lama. Eu conheci o Pingo. Ele morreu há pouco Ele tempo. morreu há pouco tempo. O Pingo eu conheci. Era presidente do Sindicato dos Jornalistas na época. E você era o vice. E eu era o vice. Eu fui com a Maria Luísa e a Rosa da Fonseca porque eu saí antes eu tinha saído de Brasília perseguido por causa de umas confusões que eu tinha feito no meio da greve da UNB, com os panfletos e uma coisa dessa. E eu tive que sair, de repente, o porteiro chegou lá embaixo, estava me esperando e disse, olha, os homens entraram lá com metralhadora, é melhor tu ir para casa.
Eu digo, rapaz, a minha casa, disse, é a tua casa, tu tem que arranjar outra casa, que eu estou te dizendo. Aí eu fui para a casa do deputado Paz de Andrade, e o deputado Paz de Andrade estava na Câmara, e eu digo, Zildinha, me tomaram tudo, eu só consegui, estou com a roupa do corpo. Aí ele foi lá, eu digo, olha, no mínimo traga a minha tartaruga. E ele trouxe a minha tartaruga do apartamento, mas levaram os livros, levaram tudo. E ele, não sei como é que o Paz de Andrade fez aquilo, mas ele me botou num avião. Eu entrei primeiro do que os pilotos até, e eu disse em Fortaleza, sem carteira de identidade. Foi uma beleza. E o que você diga? Sim, aí eu fiquei aqui e voltei para cá. Depois, na época da anistia, a gente foi para a votação da anistia. Mas você sofreu o processo para ser anistiado, não? Não. Você perdeu seu direito político, não? Não, eu fui de Fortaleza com uma caravana, com a Maria Eu Luísa. sei, mas antes disso, você, dos anos eu 60, fui fui preso. E torturado, enfim. Um pouco. Um pouco. Mas eu fui preso a primeira vez em 69. Pois é, imagina, você é militante Eu tinha. desde os anos, Eu tinha 16 anos, né? 16 anos. 60 não, eu tinha. E como é que você analisa a sua vida política na prática? Quer dizer, você é um agitador político, um militante político, mas não conseguiu em nenhum desses momentos se eleger. Porque precisa do dinheiro. E eu fazia questão, até o Mororó. O pessoal diz, rapaz, o Mororó dá dinheiro para todo mundo, tu vai lá e promete que não vai brigar contra o jogo de bila e ele. Contra o jogo do bicho. Jogo de bila, não, jogo de bila nunca, nem. Ainda bem que não tem ninguém contra o jogo do bicho. Né? Do jogo de bila, não. Do jogo de bila. De bicho tem. Aí, de bicho tem. Aí eles, vai lá e te arranja algum dinheiro. Eu disse, rapaz, nem pra isso eu vou. Eu não gastei um tostão. Esse negócio aqui. Ah, você não gastou porque não quis, não foi atrás. Não fui atrás. Não quer. Não quero. Acho que não tem empresa nem ninguém. Eu acho que campanha tem que ser um dinheiro do povo. O dinheiro tem que ser público. Financiamento público, então, de campanha. Financiamento público de campanha. Então, você já estava, então, na vanguarda do que nós estamos agora vivendo. Naquele momento no passado. Isso. Não é isso? Porque agora o PT, recentemente, tirou uma resolução no sentido de não aceitar mais dinheiro privado para financiar as campanhas. Passou 34 anos para fazer. 34 anos para fazer uma coisa que eu já estava na prática que tinha feito. Agora, você não ganhou durante dinheiro nem 3 público, vezes. né? Nem dinheiro público. Nem dinheiro público. Era o seu próprio salário. Era o meu salário e nem o meu salário eu gastei com isso aí. O partido tem uma obrigação de dar, e eu recebi 40 mil santinhos, né? E eu deixei em casa. Eu digo, eu não vou sujar a rua com esse negócio, não. Andava no bolso, mas não saía distribuindo, não bati na porta de ninguém pedindo voto. Eu queria um diálogo, um debate. E assim mesmo, comecei tendo mais voto no interior do que na capital, e o pessoal do PT disse, por que é que tu está tendo mais voto no interior do que na capital? Eu digo, eu não sei não, eu suponho que seja porque o pessoal do interior não me conhece. Aí eu disse isso para fazer uma gozação. Porque eu tive 16 votos em Canindé e nunca tinha tido ido em Canindé. Mas eu tinha feito um programa, eu fiz um programa de 43 segundos na televisão, né? E as pessoas passaram a conhecer. E as pessoas, nesses 43 segundos, eu demorou, foi muito para fazer, porque eu disse, não, é a liberdade e a esperança. Eu comprei 2 pombinhas brancas, eu digo, vai ser 2, porque uma pode escapar. Amarrei um fio de nylon na minha mão e outra na perna do pombo. Hoje em dia os ecologistas iam me matar. Mas eu amarrei e ficava ali. Eis o símbolo da vida, da paz e da liberdade. Ao soltá-la, quero o teu voto livre do cabresto, do curral do coronel. Quero o teu voto livre do dinheiro comprado e vendido da burguesia. Enfim, quero o seu voto livre. Por quê, cearense? A política é a ciência da liberdade do homem e não a arte de suas amarras. Fiz isso com Augusto Pontes. Que lindo, bonito. Texto de Augusto Pontes.
E seu. Eu e meu. Nós Isso, foi os dois juntos ali fazendo a parceria para dizer isso em 43 segundos. em 43 segundos. E hoje você se candidaria de novo? Você repetiria essa experiência? Queria que você pensasse Se o sobre dinheiro isso. fosse público Sim. e o partido... Porque alguém rasgou a minha ficha de filiação do PT. Ah, você não é mais filiado ao PT? Eu procurei lá. e O não fundador do encontrei. PT não é mais do PT? Eu sou filiado do PT fundadores? lá no Sion. Lá em São Paulo. Aqui no Ceará, eu estou atrás da minha ficha e não encontro. E por quê? O que houve? Rapaz, eu não sei. Eu acho que... Eles quiseram uma vez me tirar do PT quando tiraram a Maria Luísa Fontinelli. Aí eu digo, vocês não vão fazer isso comigo, não. São os mesmos, né? Eu digo, vocês não vão fazer isso comigo, não, que eu chamo... naquele tempo, eu tinha chegado até de Brasília, o Glauber estava filmando. E eu vi esse momento que o Glauber Rocha, lá na torre de televisão, disse, chamem o Goberi. A gente estava filmando lá na torre, uma tomada lá, e ele não queria mais gente, porque não cabia mais gente na torre, e ele disse, fecha esse elevador aí. Aí o assessorista disse, eu não posso fazer isso não. Porque os turistas e não sei o quê, eles chamem o Goberi. Chamem o Goberi. Aí não precisou chamar o Goberi, mas alguém pegou e deu um jeito do elevador, não. Mas ficou aquela coisa, chamem o Goberi. Eu disse, olha, vocês não vão me tirar do PT porque eu vou chamar o Apolônio. O Apolônio é o que primeiro assinou a filiação, a criação do Partido dos Trabalhadores. Eu conheci o Apolônio, como conheci o Prestes. Né? E... Mas você acha que incomoda? Até no PT, você acha que você não se identifica mais? Não, tem divergências, claro. Tem divergências, claro, e elas são muito agudas. Uma delas é essa questão Do financiamento. Do financiamento. Sim, mas agora o PT tirou uma resolução de financiamento Pois é, público agora de campanha. Agora eu estou por cima nessa história de reerguer o partido PT. O partido precisa de reerguer. Nós estamos atravessando uma maré muito complicada, onde eles estão querendo criminalizar a política. O que estão fazendo com a Petrobras é um absurdo. Eles estão querendo criminalizar uma empresa. Tem que criminalizar as pessoas. A empresa não comete crime, não. Quem comete crime são as pessoas, são os diretores, são os gerentes. E eles estão querendo privatizar ela, como sempre quiseram. Claro, sempre quiseram privatizar a Petrobras. Como fizeram com a Vale do Rio Doce, como fizeram com as telecomunicações. Então, existe essa... Eles querem colocar a mão no pré-sal. Eles querem colocar a mão no pré-sal. Interesses E então, eles deram um golpe lá na Venezuela, por causa disso. Do petróleo da Venezuela? Eles incriminam muito o Zé Disseu, porque o Zé Disseu foi lá, quando eles prenderam o Chaves. Eu sei dessa história. Ele foi lá e disse, olha, vocês vão soltar o... E se juntou, disse, porque senão é capaz do Brasil invadir a Venezuela. Não sei se foi exatamente assim, eu sei que chegou a essa raia e os militares nacionalistas da Venezuela conseguiram libertar o Chaves e levar ele ao poder e ele fez o que... Há um documentário lindo sobre isso, sobre o período em que o Chaves estava desaparecido nas mãos dos golpistas e que volta triunfalmente à capital, Caracas. Mas olha, ele me trouxe um outro objeto, o nosso memorialista, Cartacho Arruda. Olha, um livro de que ano é isso? Eu acho que é 1700... E de quem é isso? Com luminúrias aqui, luminuras. Que é isso aqui? A Era Manuelina. Minha gente, por favor. Com a palavra Cartacho Arruda. Rapaz, isso é uma... Tem algumas gravuras aí folheadas a ouro e a prata. História da colonização portuguesa do Brasil. É um livro enorme, com várias ilustrações. Eu quero saber de que ano é e de quem é. Queria que você falasse. O Capistrano de Abreu, que disse uma coisa maravilhosa que eu acho que devia servir aí para essa constituinte que estão. A Constituição brasileira, isso é a frase do meu tio bisavô maravilhoso, deve ter um único artigo. Artigo e um único parágrafo. E um único parágrafo. E diga você lá. sabe lá, não sabe? Sei, mas eu quero que você diga. De agora em diante, todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na cara,
Parágrafo único, revogam-se as disposições em contrário. Né? É maravilhoso. É isso. maravilhoso. Né? Capistrano de Abreu, que é um pilar, talvez um dos maiores, né? Um dos 3 maiores Eu pilares acho da que ele cultura é, eu acho que brasileira. ele é maior né? do que o Rui Barbosa. É, mas sem dúvida, não é? É, Ou pelo menos uma outra área, mas é um historiador. Eles pegam, por Os exemplo, índios, o nada. Brasil. Mudou o olhar da história no Brasil. É Capistrano de Abreu. Ele botou a sociologia dentro da história do Isso. Brasil. Trouxe os índios, né? Ele trouxe o índio para a história O do índio para a Brasil. história do Brasil. E enquanto que o Rui Capistrano Barbosa, de Abreu. enquanto que o Rui Barbosa, por exemplo, que o Dia da Cultura é o dia do Rui Barbosa, né? O dia 5 de novembro, parece. É 5 de novembro. É o dia da morte, do nascimento dele, eu não lembro E direito. esse livro aqui é do Capistrano de Abreu? Esse livro é do Capistrano de Abreu. Ele mandou para cá porque 2 anos antes dele morrer, ele já disse, eu vou mandar logo a minha biblioteca, porque eu vou querer viver o resto da minha vida no Colônia Juba, aqui em Maranguape, onde ele nasceu. Beja, da biblioteca do Capistrano de Abreu. Mas o livro não é do Capistrano de Abreu. É um livro de consulta do Capistrano de Abreu. Era um livro de consulta Do dele. Júlio Dantas, acho que está aqui escrito. Acho que é, Júlio Dantas. É. A Era Manuelina, por Júlio Dantas. São 2 tomos aqui? São duas? Tem outro? Tem. É a mesma coisa? Na verdade, são 3. História da colonização portuguesa do Brasil. Eu ainda não descobri o ano, meu Deus. Tenho que descobrir É isso. 1726, parece. 1726. Eu vi, não sei se está nesse exemplar ou no outro que eu deixei em casa, que estava muito desgastado. Eu digo, não. Não é 1726, não. Não? Não, que tem aqui uma referência a 1822. Ah, não então. pode ser antes. É. Não pode. Mas, enfim, vamos pautar a partir daqui do livro a história, o olhar sobre a história, o nosso capistrano. Deixa eu contar o resto da história do Rui Barbosa. O Rui Sim, Barbosa sim. é tido e havido como o pai da cultura brasileira. No entanto, você disse aí muito bem que o índio, o capistrano chegou a fazer o primeiro dicionário da língua Yanomami, Kaxinawá e Yanomami do Brasil. E o Rui Barbosa queimou a história da escravidão brasileira com vergonha ou com medo de o pessoal vir cobrar indenizações da coroa. O certo é que o pai da cultura brasileira, tido e havido como pai da cultura brasileira, queimou a história da escravidão brasileira. O baiano Almofadinha, que dizia que sabia grego, ele tinha raiva do capistrano. Eu tenho uma teoria, um pensamento assim, não sei se às vezes é o próprio capistrano que me diz isso, que o Rui Barbosa tem a ver com a morte dele, pelo menos com o incêndio da biblioteca dele. Que depois, tentando apagar esse incêndio, houve um incêndio na biblioteca, ele fumava o tempo todo, né? Houve um incêndio na biblioteca do Capistrano e ele tentou, e depois de ele tentar salvar e conseguiu salvar alguma coisa, ele pegou uma pneumonia e não se recuperou mais. Né? Foi uma coisa que abalou, mas ele queria vir para cá. Ele esteve aqui com o Joaquim Nabuco. Foi o patrocínio. O José de Patrocínio. Foi o José de Patrocínio. José de Patrocínio. Né? O Ceará é chamado a Terra da Luz justamente porque, né, por causa da frase dele, a imensa luz acesa no norte há de invadir e destruir as trevas do sul, não há quem possa impedir a marcha dessa claridade. Daí, José de Patrocínio. José de Patrocínio. A né? frase é do José de A Patrocínio. frase é Patrocínio. E aí Fortaleza vira a Terra da Luz. A Terra da Luz. A Terra da Luz, por ter libertado os escravos em 25 de março de 1884. Mas é verdade, há uma ordem aí, há uma decisão de Rui Barbosa para queimar os arquivos, né, sobre a escravidão, a escravatura. Para impedir, digamos, a justificativa foi essa, para impedir que os donos de escravos, os traficantes, etc., tivessem uma prova para reivindicar indenizações. Mas, na verdade, a história perdeu a referência, né? Perdeu-se a referência. Como é que você destrói documento, né? Como é que você destrói documento? Como é que você destrói documento? E esse homem depois vira o símbolo da cultura, Da né? cultura. É. Eu acho que ele aproveitou. Com todo respeito ao nosso
candidato civil, o primeiro, né? É, o primeiro. Candidato civil da República à presidência da República. Desapareceu do nosso também. grande Rui Barbosa. Desapareceu também 800 páginas do Capistrano de Abreu. E uma delas eu tenho a impressão que é o que o Rui Barbosa diz quando ele fala de tanto ver triunfar, né? A imbecilidade, uma A coisa assim. imbecilidade, não sei o quê, eu me O arrependo. homem sente a necessidade de também ser um imbecil, um negócio assim, né? De tanto ver triunfar nulidades, a gente chega a ser Nulidade. vergonha de ser honesto. Essa é a verdade, é verdade. Eu De acho tanto que ver isso, nulidades, o homem triunfar, de triunfar em impunidades é e impunidade. O homem tem desonestidade. vontade, tem vergonha de Tem ser vergonha, honesto. tem vergonha de ser honesto. O almofadinha do Rui Barbosa não ia ter o espírito revolucionário de dizer uma coisa dessa. Eu acho que isso aí é uma das 800 páginas que desapareceram do Capistrano de Abreu. Porque a história... Vocês estão vendo que nós estamos aqui comprando uma briga que tem no mínimo quantos anos? Mais de 100 anos. Né? Isso tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos. Essa briga do Rui Barbosa com o Capistrano de Abreu, porque por essas veias aqui corre sangue de Capistrano de Abreu. Tem um DNAzinho aqui. Tem um DNAzinho aí de Ele Capistrano de é Abreu. irmão do meu bisavô, Ele é irmão do seu do bisavô. Pedro. Ele é irmão do Pedro e do Sebastião de Abreu, que era irmão dele também, que foi o sujeito que construiu Araras, Pentecoste, Banabuiú, o Oroz, ele ajudou. E você que é um historiador, quer dizer, deve às vezes se coçar, deve ter vontade, ímpetos, de fazer também um trabalho de recuperação dessas figuras que são emblemáticas do Ceará. Por exemplo, o Capistrano de Abreu, eu acho tão pouco estudado, tão pouco reverenciado nessa cidade, nesse estado. Mas é né? demais. Impressionante, Não é só né? ele, não. Os baianos sabem melhor Sabem. reverenciar os seus O mortos, Rui os seus sabe, heróis, sabem. as suas histórias, né? E nós ficamos muito Eu acho que é o tímidos em Brandão relação a... acho que é o Brandão que diz que o cearense dá tantas costas um para o outro que porque a terra é redonda, um dia eles se encontram. Assim, não se vê. É. E no texto a que você se referiu sobre Fortaleza, eu digo, Fortaleza é uma cidade para a qual a gente nunca pode voltar. Porque na volta a cidade já não é mais a mesma. Transfigurada por uma voracidade quase suicida. Quase suicida. A Fortaleza fica se suicidando. Lindo, eu fiquei perdendo- emocionado com o seu perdendo texto. seus Aliás, textos. você sempre emociona. E isso aí vem muito de encontro com todas essas ansiedades que a gente tem de resgatar a nossa cidade, aquela cidade de muro baixo, de cadeira na calçada. Quando eu entrei na prefeitura trabalhando na comissão da Fortaleza Bela da Lusiane, a primeira coisa que eu tentei eu digo, tem que resgatar a cidade, tem que viver o centro. Eu vou morar no centro. E eu me mudei para o centro da cidade, para a rua Baturité. 3 casas do lado e em frente, assim, do Cristiano Câmara. Nosso Cristiano Câmara e a Dolvina. Você mora ali? Não, eu já saí de lá, Já que a saiu. Lusiane saiu de Antiga lá. Rua da Escadinha. A antiga Rua da Escadinha, que eu quero resgatar aquele cantinho daquela Rua da Escadinha, é um canto que você vê Travessa a às Baturité. 7 daquela escadinha lá, que ele disse que namorava com ela lá. Eu comprei uma cadeira de balanço, Ricardo, e quando era 5h30, 6 horas da tarde, eu atravessava a rua com minha cadeira de balanço e sentava do lado de Cristiano Câmara e Dovina. Era uma maravilha, uma aula de história, de saudosismo, de respeito à cidade, De respeito à memória. de respeito à memória. Estamos aqui com o memorialista Cartacho Arruda. E agora nós vamos chegar a um momento importante. Todos os momentos são importantes, mas esse é de uma delícia, é uma delícia imensa, porque é a troca de objetos surpresas. Olha aqui, eu trouxe objeto surpresa, ele não sabe mesmo o que tem aqui dentro, e eu não sei o que tem aí. Ele chegou aqui, entregou a produção do programa, e eu vou ver agora, assim como ele vai ver agora, e vocês vão testemunhar o encontro. Temos apenas 3 minutos para isso. Pera, homem de Deus. Deixa eu ver primeiro o que tu me trouxeste. Deixa eu ver. Pera. Olha. Que é isso, uma bandeira? Deixa É eu uma ver. bandeira. É uma bandeira? Que bandeira é essa? Vamos ver. É a bandeira do seu sindicato. Vamos ver. É a bandeira do Mova-se, é isso? É isso. Ele é diretor Diretor de de cultura, de comunicação social, melhor dizendo, do Mova-se, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará. Eu me refiro ao
Mova-se. Arruda, ao Cartacho Arruda. E olha o que eu trouxe pro Cartacho Arruda, tem tudo a ver com isso aqui. Olha aí. Só Menino, tem parece até uma coisa panela. combinada. Você olha é o que genial. eu trouxe. Eu trouxe o panelaço, pra você falar. Dessas pessoas que ficam, hein? Fala, não vou nem provocar, não. Eu acho que só trazer a panela e o panelaço eu já provoquei. Já. Fala, Essas Cartacho Arruda. pessoas que estão fazendo esse panelaço aí é porque não tem mais dinheiro. A fortuna que tinham antes para pagar uma empregada e agora tem que comer fora. Mas quem está com a panela cheia não está pensando nisso, não. O Pirambu não está pensando nisso, não. A classe média não está pensando nisso, não. Não tem panelaço no Pirambu. Não tem panelaço no Pirambu, não. Certo? Então, tem nos bairros da elite. Tem aqui na Que aldeota. são interesses contrariados, não? Eles estão com medo de vir pagar taxa pelas grandes fortunas, que é uma das bandeiras que eu levanto. Antes de fazer esse ajuste fiscal, o governo da minha querida Dilma devia pegar e taxar as grandes fortunas, taxar as remessas de lucros, o lucro dos bancos, Mas a gente sabe que... E foi isso que derrubou o João Goulart. Pois é, a gente sabe, por exemplo, que Mas para fazer isso ela precisa de certo apoio, né? Ela precisa criar condições políticas para isso, né? É verdade. Porque sem fazer, já tem gente falando de impeachment, imagina se ela fizer, hein? Mas que loucura. Mas é preciso ter consciência, Mas você tem toda precisa a ter razão. consciência e tem que enfrentar. Enfrentar, aos poucos, Aos e poucos. comendo pelas beiradas. E comendo pelas Eu beiradas. acho que ela está fazendo, acho que ela está indo um pouquinho. Adorei porque a se- sua provocação. Ela está fazendo sim. Ela está fazendo, porque Ricardo, se ela você botasse é genial, o você braço... é genial, você é genial. Ela Não tem um existe, medo não, do Ricardo. impeachment. Adorei a ousadia. Eu aí, ó. faço isso aí de protesto contra esses panelaços. Aliás, os caras com umas... Acho que eles nunca pegaram numa... Eu acho que eles nunca pegaram na panela. Numa panela, não. Eu vi uma fotografia de uma dessas dondocas que ela levou a empregada para ficar batendo na panela porque ela nem pega na Ela nem pega. Eu acho que ela tem um personal panela. Tem um personal panela panela. para poder fazer no lugar dela. No lugar Olha, tá dela. na hora. A Dilma Tá, vai falar. deixa- Você vai lá pro terraço e fica batendo. na panela. Depois eu te pago. Uma extra. Né? O que agora interessa tem que não é pagar aqui, ó. O que interessa é aqui, ó. Ó. E a Milhares e milhares de pessoas que 40 saíram. milhões que de saíram panela da cheia. linha de miséria, Tem né? 40 milhões de panela cheia nesse país. O Brasil não está mais no mapa da fome do planeta. Isso aqui é lindo. Nem deve mais ao FMI. A gente está emprestando dinheiro para a FMI, sabia? É isso, é isso. 300 bilhões foram para a Grécia. Nós estamos ajudando o berço da democracia a Que sobreviver. coisa linda. Só palavra aqui, lindo. Cartacho Arruda, obrigado pela sua presença. Obrigado, Pela digo sua eu. militância, entende? Eu vou continuar E pela assim. sua memória, pela militância em relação à memória. A memória. É assim, são duas coisas que eu queria terminar então o programa. Com duas palavras que são fundamentais, independentemente de contexto político. Uma, diálogo. A outra, que serve para qualquer pessoa, mesmo aquelas que pensam diferentemente de nós. Se burla, Mova-se. Né? Se burla, Mova-se. 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 Com diálogo. Com diálogo. Até a próxima semana com mais um programa. Diálogo.